Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Não só o título do programa, mas é o que queremos fazer dia a dia, estar alinhados com o Senhor. Sabemos que a vida dá muitas voltas, sabemos que o tempo tem 24 horas, mas há um momento quando os ponteiros apontam para cima. Há um momento na nossa vida quando precisamos ouvir Deus. Há um momento nas 24 horas em que precisamos parar, tomar as Escrituras, meditar e deixar Deus falar conosco. Jesus falou de maneira muito linda através de parábolas, histórias do cotidiano que nos ensinam grandes verdades. No programa de hoje, conversaremos sobre a parábola do grão de mostarda. O que temos a aprender com um grão de mostarda? Tão pequenininho, vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvir a sua voz. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que o Senhor Jesus falou, ensinou através de parábolas. Uma forma simples de trazer coisas tão profundas, coisas que modificam completamente a nossa cosmovisão, coisas que realmente trazem mudança na vida da pessoa, mas de uma forma simples, de uma forma clara, de uma forma que as crianças podiam entender. Jesus falava para ovelhas e não para girafas. Jesus trazia o seu alimento de uma maneira básica para que todos pudessem compreender as verdades eternas do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho, Paulo diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho são as boas novas, as boas notícias dos céus. Que boas notícias são essas? O inimigo foi vencido. Jesus venceu a morte, venceu Satanás, venceu o inferno. Jesus venceu o pecado e Jesus trouxe para nós vida eterna. E agora, Ele abre para nós o reino dos céus. A mensagem que Jesus vem pregando, João Batista entrega para o povo e Jesus continua dizendo, e os seus discípulos proclamando em todas as cidades, aldeias de Israel, chegou o reino dos céus. Chegou o reino dos céus, o reino de Deus. E o reino de Deus tem um rei, Yeshua, o Messias, Jesus. E então, Jesus como rei, Jesus como Senhor, Ele vem ensinando o que é o reino dos céus. Ele vem ensinando como entrar, como fazer parte, como mergulhar nessa dimensão do reino dos céus e ser um súdito deste reino. Ele contou a parábola do grão de mostarda. Vamos ver? Mateus capítulo 13, do verso 31 ao 32. Diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Bem, Jesus está dizendo aqui sobre o reino dos céus. E ele então mostra alguns mistérios maravilhosos, algumas coisas que, olhando o mundo natural, não bate, é totalmente espiritual. Nós vemos um grãozinho, grão de mostarda, tão pequenininho, mas quando é plantado, em contato com a terra, coberto pela terra, recebendo água, recebendo ali os nutrientes que a terra traz, este grãozinho, ele vai arrebentar, ele vai crescer, ele vai dar raízes e vai se tornar
como um arbusto, como árvore, tendo galhos, galhos onde as aves do céu podem estar. É claro que as aves, elas vão de acordo com o tamanho da árvore. Por exemplo, as cegonhas, elas fazem os seus ninhos em árvores grandes, fortes, altas. Já o pequeno beija-flor, um pequeno pardalzinho, uma rolinha, podem escolher até mesmo uma roseira. Podem escolher uma arvorezinha, um arbusto de pequeno porte para fazer ali o seu ninho. Mas as aves escolhem árvores. Estão acima do chão para proteger o seu ninho, a sua ninhada, os seus filhotes, a sua famíliazinha, em árvores, em arbustos, de acordo com o porte da ave, será o porte da árvore. E o grão de mostarda? Jesus disse que o reino dos céus é semelhante ao grão. Ao grão. Dentro daquele grãozinho, dentro daquela cabecinha de alfinete que é o grão de mostarda, ali está o DNA, ali está a vida, ali está o milagre da vida que gera, que brota, que cresce, que transforma e que gera milhares de grãos. O Senhor disse que assim é o reino de Deus. O grão de mostarda, no dicionário bíblico, fala sobre a palavra sinape, talvez de Simonai, mostarda, o nome de uma planta que nos países orientais brota de uma minúscula semente e chega à altura de uma árvore, 3 metros ou mais. Por isso, uma pequena quantidade de algo é comparada a um grão de mostarda, bem como algo que cresce até um tamanho extraordinário. É o que nos diz o dicionário bíblico, mostrando o que é o grão de mostarda. Tão pequenino. O que Jesus quis mostrar aqui com essa parábola é que coisas pequenas ou inícios pequenos, quase insignificantes, podem gerar coisas tão grandes, tão grandiosas, que serão conhecidas no mundo inteiro. Jesus, quando ele começou com seus discípulos, eram apenas 12 homens. 12 homens tirados do campo, tirados da pesca. Pescadores são rudes, os pescadores nem falam muito bem a língua, o idioma, falam de uma maneira simples, rude, não estudaram, não fizeram um mestrado, um doutorado, um curso acadêmico. E Jesus tinha ali seus 12 discípulos. Um começo tão pequenino para transformar a história da humanidade. Para dividir a nossa história em 2 partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Para transformar e trazer todas as nações e todas as pessoas do mundo a se colocarem em 2 reinos, no reino da luz ou no reino das trevas. Há uma separação plena e total. Jesus veio dividir. Até mesmo a Escritura está dividida por ele. Antes de Cristo, a Antiga Aliança, o Velho Testamento. Depois de Cristo, a Nova Aliança, o Novo Testamento. Jesus, o grãozinho de mostarda. Jesus, nascido em Belém de Judá para cumprir a Escritura, mas criado numa cidadezinha do interior insignificante, Nazaré. A ponto de um de seus discípulos antes dizer: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E os amigos disseram: vem e vê. Princípios pequenos. Israel, uma nação pequenina, não podia se comparar com o Egito da época, não podia se comparar com Roma, com a Itália, com o Império Romano. Israel, uma provínciazinha da Judéia insignificante. Belém, aquela cidade tão pequena que o profeta Miqueias diz: de ti me sairá o rei
que há de apacentar o reino. Jesus entra pelo portão dourado, montado num jumentinho. Eu já andei de jumentinho lá em Nazaré. A gente quase arrasta os pés no chão, porque ele é tão pequenininho. Ele é tão pequenino. Você monta no cavalo, você fica alto, você fica bem distante do chão. Mas sentar no jumentinho, a gente fica tão pequeno. Jesus entrou montado no jumentinho. Ele nasceu e foi colocado numa manjedoura de pedra, onde os animais comiam, onde serviam alimento para os animais. Não teve um berço de ouro próprio para o Rei dos Judeus, para o Senhor de toda a glória. Tudo tão pequenino, tudo tão simples, mas como cresceu. Jesus, nessa parábola do grão de mostarda, dizendo que aquele grão tão pequeno cresce e se torna uma árvore, ele vai ensinar também sobre o poder da fé, o poder das coisas espirituais no mundo. Vamos ver? Em Mateus 17, de 14 a 16, Jesus diz, está escrito: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Esta cena acontece quando Jesus desce com Pedro, Tiago e João. Vem descendo os 4 daquele grande monte, possivelmente o Monte Hermon, onde Jesus se transfigurou. O que significa transfigurar? Mudar de forma. Jesus não ficou com 2 braços, 4 pernas, 4 braços, 4 pernas, de jeito nenhum, ele não mudou a forma humana, mas a glória que estava dentro dele extravasou por seus poros. Assim como Moisés teve o rosto que brilhava quando ele desceu do Monte Horebe, quando ele trouxe a lei, Jesus, quando desceu do monte, quando estava diante dos seus discípulos lá no alto, ele se transfigurou. O seu rosto começou a brilhar como o sol. A sua roupa ficou tão branca como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar. Ele brilhava. A glória de Deus, a sua glória extravasou pelos seus poros. E quando Jesus vem descendo, os discípulos fazem tantas perguntas a Jesus nesta caminhada, mas eles chegam diante deste homem que tinha um filho com todos os sintomas ali da epilepsia, mas ele disse: o inimigo toma meu filho e quer jogá-lo na água, no fogo. Era o filho e o pai pede a Jesus para libertá-lo, para curá-lo. Ele disse: eu pedi aos seus discípulos para que eles expulsassem, para que eles curassem, mas eles não puderam. Vamos ver então o que Jesus faz. Ele tem autoridade e poder para libertar os oprimidos. No verso 17 e 18 nós lemos: Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Jesus, então, vai trazer uma lição muito linda sobre o grão de mostarda nesta história, porque ele fala: traz o menino. Onde está? Traz. Tudo que nós trazemos até Jesus, tudo que colocamos em suas mãos ou aos seus pés, seja uma pessoa, seja um enfermo, seja o casamento, seja a empresa, seja a nossa vida, seja as nossas lutas ou dificuldades, não fica sem solução diante de Jesus. Ele tem autoridade, ele tem poder para destruir toda a obra do inimigo, para desmascarar as trevas, para fazer calar o inimigo e para levantar o seu nome. Jesus é o Todo-Poderoso. Este nome
Diante deste nome, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. O Pai trouxe o menino e os discípulos não puderam fazer nada. Jesus disse: "Ó geração incrédula e perversa." Jesus não estava falando, ó discípulos incrédulos. Não. Ele disse, ó geração. Porque Jesus deixou extravasar esta dor que ele sentia. As pessoas, quando veio o Filho de Deus à Terra, quando o próprio Deus se fez homem, esteve ali, santo, puro, cheio de poder, curando, libertando, abrindo os olhos aos cegos, fazendo os cegos enxergarem, os aleijados andarem, os mortos ressuscitarem, e não creram nele. O Senhor diz, ó geração incrédula e perversa. Por que perversa? Porque rejeitavam com os olhos abertos. Rejeitavam por pura rejeição diante de tantas provas. Quando um dos fariseus veio a Jesus, Nicodemos disse, mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos veio a Jesus em humildade, dizendo, nós sabemos que você está com Deus. Nós sabemos que tu és o Messias. Nós sabemos, porque ninguém pode fazer isso se não for por Deus, se não for o próprio Deus conosco, Emanuel. Mas Jesus disse, ó geração incrédula, perversa, geração, aquela geração que haveria de rejeitar o Senhor e gritar, crucifica-o. Queremos Barrabás, queremos um homicida, um ladrão. Não queremos o rei, não queremos o santo. Crucifica-o. Ele não é o nosso rei. Não queremos que ele reine sobre nós. Escolheram antes o mal. Escolheram as trevas. Por isso Jesus disse, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Então ele pediu, traga um menino, e o curou. Então Jesus veio trazer uma lição importantíssima, no verso 19 ao 20, o poder da fé, do tamanho de um grão de mostarda. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Você tem experimentado mergulhar na vida de oração? Você tem experimentado mais intimidade com Deus e você vê como Deus é maravilhoso e como Ele nos responde e como Ele nos fala. Você tem experimentado Deus na sua vida. Ele diz que nada nos será impossível. A vida de oração, a vida do intercessor, a vida do cristão nos levam a uma dimensão que a gente mesmo não conhece o poder total do que Deus colocou em nossas mãos através da oração. Essa chave preciosa que abre os céus, que fecha e tranca o inferno. Esta chave preciosa que traz as bênçãos, não apenas gotas, mas chuvas, chuvas de bênçãos. Essa chave preciosa que nos mantém em conexão direta com os céus, em que nós podemos experimentar anjos ao nosso redor, Deus trabalhando em favor daquele que nele espera. Essa chave preciosa, como disse Jesus, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, tão pequenino, mas com poder latente dentro dela, o poder para se transformar numa árvore, o poder para crescer. Muitas vezes nós oramos hoje
por um filho, por alguém, por um ministério, por uma obra. Não sei, nós oramos hoje e não podemos imaginar o poder, o que Deus vai fazer com a nossa oração. Estamos orando aqui e não podemos ter a dimensão do que está acontecendo através da nossa oração, até mesmo nas nações, até mesmo onde nós nunca colocamos os pés. Através da sua oração, como um grão de mostarda, tão pequenina, mas cheia de fé e de convicção da vontade de Deus, nós podemos orar aqui e sem sair de casa. O que acontece com os gideões nas torres de oração, estando ali na torre, estando na sua casa, no seu quarto de oração. A nossa oração atravessa os oceanos, atravessa os mares, atravessa as nações e chega a milhares de vidas, levando cura. Você pode entrar em qualquer hospital, em qualquer CTI, através da oração e levar a cura. Talvez aquela pessoa não vai saber nunca que você esteve orando por ela, mas ela vai contar o milagre. Ela vai dizer, olha, eu vi Jesus. Olha, eu recebi a visita do Espírito Santo. Olha, eu vi quando Ele entrou, quando Ele me curou, quando Ele me tocou. Olha, eu sonhei e fui curado. Através da nossa oração, nós podemos estar em qualquer lugar do mundo levando cura, levando proteção, livramentos através da nossa oração. Nós vamos ver a fé como um grão de mostarda e a natureza viva. Como assim? Jesus falou que se tivessem fé como um grão de mostarda, iam dizer ao monte. O monte é inanimado, o monte não é vivo, mas ele saltaria para dentro do mar. Olha o que ele disse sobre a natureza viva, o que está aqui em Lucas 17, verso 6. Respondeu-lhes Jesus, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Uau! Jesus está falando de coisas que vão contra as leis da natureza. Jesus está falando de coisas impossíveis de acontecer. Como assim? Uma árvore é fixa, ela não sai do lugar, ela não pode se transportar, ela não pode se arrancar e se plantar no meio do mar. Impossível, impossível. É isso que Jesus quer que você entenda. O impossível se torna possível quando cremos. Quando cremos, quando a nossa fé é como um grão de mostarda. Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O segredo é esse, estar em Cristo. Estar cheio da palavra de Deus, estar caminhando lado a lado com o Senhor, tornando-se um com Ele, um só Espírito com Ele. Para o Senhor não há impossíveis. É isso que Ele traz com esta lição desta parábola do grão de mostarda. Tão pequenino, tão desprezível, tão fraquinho, aparentemente, uma oração, um cristão ajoelhado na beira da cama, orando. Um cristão com as mãos levantadas diante da sua janela, adorando, ou prostrado em oração. O que pode vir daí? Poder. Poder liberado. Poder para salvar, poder para curar, poder para fazer novas todas as coisas. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, tanto o monte quanto a amoreira serão movidos do lugar. Os obstáculos, as dificuldades cairão por terra quando nós cremos,
quando nós oramos. E é o que nós vamos fazer agora. Que você possa crer. Eu te desafio a crer no Senhor, a buscar o Senhor de todo o coração e saber que para Ele não há impossíveis. Não é a nossa oração que é poderosa, não é a nossa oração que é forte, não é a ênfase que damos às palavras que vão mover o coração de Deus. É a nossa fé. Fé é crer que Deus fará o que Ele prometeu. Fé é estar na vontade dEle, fazendo o que Ele diz, tendo temor do Senhor e dizendo: Senhor, eu creio em Ti, eis-me aqui. Vamos fazer isto agora? Tome seus problemas, suas dificuldades, suas lutas, tome os impossíveis e vamos colocá-los diante de Deus agora. Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, transforma-me, encha-me com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo. Abre meus olhos para contemplar as maravilhas da Tua palavra e da Tua presença aqui comigo. Eu me entrego a Ti para ser Teu enquanto eu viver. Durante toda a minha vida, sou Teu, hoje e para sempre. Coloco em Tuas mãos, Senhor, todas as minhas lutas, todas as minhas dificuldades, todas as minhas angústias, ansiedades, depressão, tristeza. Eu coloco diante de Ti todos os traumas, as feridas. Coloco diante de Ti as minhas necessidades. Contempla-me e dá-me a Tua resposta. Opera o impossível na minha vida e dá-me alegria de ver o Teu reino no meu interior, na minha casa e por onde eu for. Sou Teu, creio em Ti, creio na Tua palavra e Te agradeço pelo Teu milagre. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Experimente andar de fé em fé. Andar de triunfo em triunfo, vencendo o mal, vencendo o pecado e glorificando ao Senhor com a sua escolha de andar com Jesus. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. O Senhor te abençoe e até o nosso próximo encontro.